Fala, nação rubro-negra, a Flá TV acompanhou aqui no CT Jorge Lau uma palestra do ex-jogador Tinga, ele que atuou no futebol brasileiro e também no futebol mundial por mais de 20 anos. Tinga conversou com atletas da base do Flamengo, do Sub-20 e também com membros da comissão técnica. Confere aí como foi essa palestra. Até que um dia eu pensei, se a minha mãe sai para trabalhar com uma sacola vazia e volta com duas cheias, trabalhar é bom. Se o jogador toma as decisões assim, assado, todo mundo está falando dele, eu vou olhar. Você tem que olhar jogo. Todos nós temos coragem. Mesmo com medo, nós temos coragem. Então vocês podem fazer muito mais. Qual foi o marco teu para tu realmente planejar a tua carreira? Pô, é interessantíssimo essa colocação. Como eu falei para vocês, eu saí de 800 para 30 e poucos, quase 40. E aí depois eu fiz um baita campeonato, fui convocado para a seleção em 2001. Quanto mais fui ganhando, mais eu fui não tendo. E ali eu falei, cara, tem algo estranho aí. Aí eu comecei a me cercar de pessoas, comecei a encontrar jogadores que já tinham parado de jogar e todos falam, cara, é duro, aposentadoria é duro, cara, tu não vai ter dinheiro a vida inteira. E eu falei, como não vou ter, cara? Já saí de 800 para 40, agora tô 100 e pouco, isso aqui só vai crescer. E aí foi um tempo que eu recebia bem, mas nunca tinha dinheiro. E ali eu comecei a falar, cara, eu tenho que ter um plano para mim, eu tenho que ter um plano de carreira. O que te fez diferente dentro desse contexto todo? E o que te fez se manter em alto nível durante tanto tempo? Pô, primeiro, te dar os parabéns pela coragem de perguntar. Quando eu montei aquilo ali, né, de coragem, aquilo ali foi a uma das últimas coragens que eu tive que ter na minha vida foi voltar a estudar, né? Aos 37 anos, em Porto Alegre, entrar dentro de uma sala de aula, na 5ª série, e voltar a estudar. Talvez vocês sendo aqui do Rio não tenham proporção de como foi a minha vida dentro de Porto Alegre. Eu sou o único jogador que jogou 2 vezes no Grêmio, 2 vezes no Inter e foi campeão umas 4 vezes, né? Então, por isso, em Porto Alegre a gente acaba tendo uma ascensão assim. Então, tu imagina para mim entrar dentro de uma sala de aula onde todo mundo me olhava, eu tinha uma mistura de constrangimento, vergonha, ao mesmo tempo os colegas pensando o que esse cara está fazendo aqui, será que é ele? Não, ele não pode ser ele, enfim. E muitas vezes passava a matéria, não sabia o que estava acontecendo, e a primeira vez que eu levantei o dedo e perguntei, ali eu vi a diferença do que faz na vida do ser humano a gente perguntar. Muitas vezes erramos por não ter a humildade de perguntar, então parabéns por ter essa coragem de perguntar. Nos 20 anos de carreira, Tinga jogou em 7 clubes e teve passagem pela seleção brasileira. Mas a caminhada não foi nada fácil. A experiência que eu gostaria de ter, né? Talvez se eu tivesse isso com 19, com 20 anos, eu poderia deixar de cometer um monte de erros, né? Na época que eu comecei, poucas pessoas me falaram sobre vida, sobre outros costumes, outras responsabilidades, né? Eu ouvia somente sobre jogo, sobre tática. Então hoje o que eu tenho feito também é tentar contribuir dessa forma, de uma forma mais social, porque antes mesmo de ser jogadores, atletas, eles são um ser humano e vão ser, mesmo depois de parar, vão ter que dar conta da vida como ser, né? A gente sabe a grandeza que tem o Flamengo, né? Eu já tenho grandes amigos aqui dentro, né? Já tive no profissional também, mas o que eu gosto mesmo é de poder contribuir com o máximo de vidas possível, né? Quando eu parei de jogar, eu botei isso como objetivo de vida, de poder servir o máximo, assim, tentar contar a minha história para que as pessoas pudessem ver o quanto foi difícil se tornar um jogador de futebol e, mais que isso, conseguir defender, né, o cidadão todos os dias. Então, quando me falaram, me fizeram o convite, e prontamente Flamengo, né? Todo mundo sabe a grandeza que tem o Flamengo e principalmente a responsabilidade que o Flamengo está tendo a cada dia, melhorando as condições para os profissionais, né? Para a formação também da base. Talvez a gente fique olhando o Flamengo somente
o time profissional, mas é bom as pessoas saberem que tem todo um trabalho aqui de base com tantos profissionais que tem nos lugares que vou para falar. Eu falo para eles exatamente isso, que vocês vão ser no jogo aquilo que vocês são como pessoas. Então que vocês possam crescer como ser humano, como cidadão, que consequentemente as decisões dentro do futebol também vão melhorar. Acredito que foi uma palestra muito importante para a gente, para saber, né, da história do jogador Tinga, tudo que ele passou na carreira. Acredito que foi importante para todo mundo. Uma coisa que me tocou também foi o fato dele ter coragem, que ele falou, bateu muito na tecla de coragem, que sobre as tomadas de decisões a gente precisa ter coragem para seguir nossos caminhos. E isso foi uma parte que me tocou muito, foi a coragem que ele falou. Ele falou quando ele foi estrear no profissional, que foi uma virada de chave muito rápida, que hoje qualquer jogador do sub-20 está com o pé no profissional. E isso, como aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer jogador da base, que é dormir no sub-20 e ser chamado no outro dia para completar o profissional e acabar ficando. E foi muito bom escutar isso, que ele ficou com medo, mas ele conseguiu vencer o medo dele, entrar no campo e jogar bem na estreia dele como profissional. Aí isso eu acho que foi muito bom a gente ouvir, que isso pode acontecer com qualquer jogador do sub-20. Tinga foi mais um palestrante escolhido a dedo pelo gerente-geral de futebol de base do Flamengo, Luiz Carlos. Primeiro a gente procura cada mês trazer um convidado externo para que a gente possa, de uma certa forma, trazer uma mensagem, agregar mais valor para a formação dos nossos atletas, dos nossos profissionais. Então, assim, recentemente a gente recebeu o Diego Ribas, né, que foi o primeiro, depois veio o professor Carlos Alberto Parreira, veio o professor Antônio Carlos Gomes, e hoje a gente trouxe o Tinga, que por toda a história de vida dele, por toda a vivência que ele teve dentro do esporte, ele é um cara que consegue passar uma mensagem muito importante para os nossos jogadores, consegue conectar muito bem com os nossos atletas, e a gente entendeu que foi algo muito rico para esses meninos nossos, essa vivência, esse momento aqui com ele aqui, ele contando um pouquinho a história dele, antes da fama, o encerramento da carreira, tudo isso que a gente precisa formar cada vez mais um melhor cidadão e, consequentemente, um melhor jogador. A gente fica feliz porque tem uma adesão bacana dos atletas e eles entendem que essa mensagem é algo que faz eles refletirem, não só os atletas, mas todos nós estamos aqui, poder tentar preparar cada vez mais esses meninos, nos preparar melhor, formar, nos conectar cada vez melhor a eles. A palestra durou apenas 1 hora, mas os conselhos, esses ficarão para o resto da vida. Cara, foi sensacional ter o Tinga, um cara que jogou em diversos clubes, diversas ligas de alto nível, né? Passando sua experiência pra gente, a gente pôde tirar bastante dúvida, pôde aprender bastante. Isso com certeza agrega muito na nossa carreira. Ele falou que a gente está num momento muito decisivo da nossa vida e que os detalhes são fundamentais para a gente. Então, foi uma parada que me marcou muito e que eu vou levar comigo. A parte que mais me tocou foi quando ele falou que quando o Ronaldo falou para conhecer onde ele morava, né? Acho que é a Restinga que ele falou. E aí, chegando lá, ele falou do negócio da luz lá da casa, e aí ele ficou enrolando o Ronaldo lá, e aí foi conversar com a mãe dele, o momento ali que ele pensou em desistir. A gente sabe que a gente jogador, a gente da base, a gente tem hora que nem sempre são flores, né? De vez em quando bate alguns sentimentos ruins, mas aí, como ele falou também, a gente já começa a lembrar do que fortalece a gente, né? A continuar cada dia mais. Então isso daí foi uma parte que me tocou muito, até pelas coisas que eu já passei na minha vida, até pela minha mãe também, minha família. Então é uma coisa que ficou marcado para mim e tenho certeza que as palavras deles aí vai ficar marcado comigo. Toda a experiência adquirida do atleta profissional, um ex-atleta como o Tinga, que é uma referência, né, no cenário nacional, acho que ela é importante. É importante para que esses meninos que estão aqui hoje entendam um pouco das coisas e o que envolve realmente a vida de um atleta profissional. Então essas experiências que o Tinga trouxe hoje acrescentam muito em relação a isso, a essas experiências profissionais que os atletas vão ter e alguns caminhos e algumas decisões que eles podem tomar ao longo da carreira. A formação dos atletas, ela não é só a parte de campo, o que a gente tem dentro do campo. A formação, ela tem que ser também feita com alguns aspectos externos. Esse tipo de atividade, esse tipo de palestra, ele colabora muito em relação a isso.
para que o atleta tenha também uma vida extra, uma vida fora, para que ele consiga também ter algumas decisões particulares em relação à vida pessoal, para que consiga também contribuir no aspecto ali dentro do campo. Então acho que esse é o objetivo, eu acho que é o objetivo principal hoje de se ter essas palestras, atividades extras dentro do clube. Sou colorado, mas eu tenho o maior prazer de ver o Flamengo jogar, de ver a alegria que o Flamengo coloca no seu jogo. Então me sinto feliz de estar aqui com vocês. Valeu? Uma boa tarde a todos. Tinga, o que faltou na tua carreira? Talvez isso aqui? Jogar no Flamengo, né? Mas pelo menos vai sair daqui muito bem trajado. Vai sair com a camisa do Flamengo em mãos, o manto sagrado. Um beijo, nação. Até a próxima. Flá TV é mais Flamengo pra você.